Começou! Começou o Papo Feminino e a nossa entrevistada de hoje, ela é designer de moda, professora da Universidade Federal do Piauí, com especialidade em design têxtil, mestrado em museologia, doutoranda em educação voltado para a moda. Ela veio aqui conversar com a gente para falar um pouquinho da profissão dela, trouxe um tema muito interessante e importante que tem que ser divulgado cada vez mais, que é o piauilismo. Isso mesmo. E eu estou falando da Gisela Falcão. Aê! Seja bem-vinda ao Papo Feminino. Pois é, já há tanto tempo que eu queria vir esse Papo Feminino, né? Vejo só falar, escuto e que bom poder estar aqui com vocês. Que coisa boa, excelente de receber você aqui. E para a gente conversar um pouco sobre moda. A gente sabe que o Piauí é um polo extremamente criativo e imenso dentro do ramo da moda, né? E para começar, como a Nathalie colocou aí no comecinho, nessa introdução que a gente fez, falar um pouquinho sobre moda. Você tem uma bagagem enorme e se puder resumir um pouquinho para a gente o porquê de estar nesse meio. Bom, resumir eu vou tentar. A moda começou comigo, eu até brinco, porque eu comecei de trás para frente, ou seja, eu comecei do comércio para a academia, né? Porque eu tive loja há 15 anos, né? Eu tive a Gisela Falcão. Primeiro eu me formei em contábeis, né? Eu sou contadora, me formei em ciências contábeis. Olha aí, essa parte eu não sabia. Pois é, minha primeira graduação. E assim, mas eu sempre tive muito pé voltado para muito essa coisa do comércio, né? Eu lembro que quando eu dava aula, eu vendia bijuteria, eu sempre vendia alguma coisa. E eu lembro de um professor, eu acho que era de auditoria, que ele disse assim para mim: ou você estuda ou você vende. Né? E aí a gente brincava muito, porque eu dizia: professor, eu quero fazer as duas coisas. Eu quero ser auditora, na época eu pensava nisso. E quero vender. Então, assim, sempre a moda foi muito vender acessórios de moda, que sempre foi o que eu gosto. Eu sou adoro, sou fã de acessórios, as designers de joias do Piauí, assim, eu sigo todas, eu gosto muito. E aí, a partir daí, eu comecei com uma loja de acessórios, que depois virou uma loja completa, né, acessórios e roupas. E chegou um momento que eu já estava com 15 anos, eu debutei, né? Tive loja no Teresina Shopping, no Riverside, tive loja que eu até brinco que era na Oscar Freire de Teresina, que era 13 de maio, quando não tinha shopping. Então, eu comecei ali. E quando eu vi que eu queria algo mais, porque eu sempre fui muito assim, a cliente chegava e eu não só vendia, né? Eu sempre orientava as meninas que trabalhavam comigo. Naquela época não se falava em consultoras de imagem, não falava nada disso. Mas eu sempre orientava as meninas a entender o que a gente estava vendendo para poder criar mais desejo, né, naquela peça e para que a pessoa soubesse o que estava levando. Eu sempre gostei de produtos assim de muita qualidade. E produtos de qualidade normalmente são produtos mais caros. Então, para a gente vender um produto mais caro, a gente tem que convencer e explicar o porquê daquilo. Então, eu tenho essa veia, né, comerciante também, mas sempre tive muito essa coisa da didática, né? Não sabia que lá no final eu ia parar na Universidade Federal do Piauí, porque na minha cabeça isso nem passava. Você conseguia explicar, por exemplo, o porquê daquela pessoa estar levando aquela peça, ao mesmo tempo dizer, olha, esse tom caiu muito bem na sua pele, né? Como é que funcionava isso? E a história da roupa em si, ainda hoje eu encontro algumas ex-clientes que se tornaram amigas, né, que elas dizem assim para mim: Gisela, eu não conheço, o que eu mais sinto saudade da tua loja é porque ninguém conta uma história de uma roupa como tu. Aí eu até ri, eu digo, não sabia que eu ia terminar trabalhando com história da moda. Porque quando eu saía para comprar as roupas, eu ia fazer as coleções. Então, eu chegava nos lugares, eu queria saber o porquê daquela coleção. Por que estava predominando os tons violáceos, que é o rosa, o lilás e tal. Por que eles chegaram àquilo? Né? Por que esses tecidos? Qual era a composição? Nem pensava em tecnologia têxtil, em disciplinas nesse sentido. E aí eu sempre chegava com a história da coleção toda na ponta da língua. Passava para as meninas que vendiam, eram vendedoras na loja. E isso eu fazia direto. Se o cliente quisesse uma informação da peça, eu sabia dar.
Maravilha. Então, assim, eu só não sabia dizer quem tinha feito, mas, né, todos os contexto detalhes. total sabia. Sabia. Então, isso aí foi uma coisa que me levou, né, à moda. Com 15 anos de loja, eu já estava muito, assim, de saco cheio. Eu sempre quis o mais, eu sempre fui muito movida a desafios. Foi quando eu resolvi vender a minha loja. Nessa época, eu não estava mais no Teresina Shopping, eu estava no Riverside. Foi quando eu vendi a minha loja do Riverside, que a loja era minha. E resolvi ir morar em São Paulo. Eu passei um período em São Paulo de praticamente 2 anos, onde eu fiz uma especialização, onde eu fiz vários cursos de extensão em várias universidades em São Paulo e cursos livres, porque aqui eu não conseguia ninguém nem para me ensinar a fazer um desenho de moda, porque quando eu ia atrás de alguém que desenhava, ele queria que eu aprendesse natureza morta e eu queria aprender a desenhar croquis, né? E aí foi em São Paulo que eu me encontrei, assim, com todos esses conhecimentos. E em 2003 foi quando eu me encontrei com análise de cores. Então, eu já trabalhava com análise de cores desde 2003, que eu fiz meu primeiro curso, e depois disso já fiz várias especializações na área, e voltei para Teresina. Quando eu voltei, depois desse período, né, eu trabalhei com consultoria de imagem, porque até então também ninguém em Teresina tinha esse trabalho de uma forma técnica, né? Porque eu me preparei para isso. A gente vai começar a ver nas redes sociais essa ideia de análise, né? E surgiu agora, assim, surgiu entre aspas, né? Foi o boom. Virou uma tendência. Virou uma tendência agora, nesses últimos anos. A gente, antes de começar o papo, a gente vinha falando um pouco sobre isso, e é interessante, eu queria que você falasse para as pessoas, existe uma limitação de cores, porque com a análise as pessoas passaram a querer usufruir mais do que te favorece. Mas você estava explicando para a gente que existem detalhes que precisam ser observados. Raquel, eu nem diria que virou tendência, já massificou, é moda, né? Porque assim, de uns 5 ou 6 anos para cá começou a aparecer. Hoje já está assim, bem massificada essa história, muita gente... porque eu tenho que fazer minha análise de cores, eu acho interessante, eu acho um bom profissional, buscar um bom profissional. Eu não acredito em vários métodos de análise de cores que vêm se apresentando durante esse boom, né? Eu acredito que para a gente analisar uma pele, a gente precisa de uma luz natural, a gente não pode, eu pelo menos não consigo, eu não, e nem acredito em alguém que faça uma análise de cores com luz artificial. Não estou questionando, cada um tem seu método, mas com relação à tua pergunta, uma das coisas que eu acho muito importante é que hoje a gente vive num mundo que a gente não precisa estar se limitando às coisas, né? É isso que a gente estava conversando. Não é porque meu tom de pele é frio que eu não posso usar uma cor que eu gosto tanto, que é o laranja, né? Então, assim, dentro do laranja existe uma gama de subtons. Então, a gente que trabalha com análise de cores sabe que quanto mais pigmentação azul, mais frio aquela cor fica. Quanto mais pigmentação amarelo, mais quente aquela cor fica. Então, assim, muitas vezes você não encontra, por exemplo, um tom de laranja que eu gosto, aquele mais tangerina, que ele vai escurecendo mais, porque ele tem mais pigmentação azul. Mas se eu não encontrar e tiver um meio termo, e eu quiser usar uma blusa, eu não me limito, porque minha cor é fria. Quando na minha maquiagem eu ponho, dou um tom de rosa maior no blush, ou então eu consigo colocar um colar que de uma forma ele fica mais próximo do meu rosto, então ele reflete mais, um colar no prata, ou até mesmo algo preto, ou algo azul, que aquilo vai refletir e não vai afetar tanto a questão do tom laranja na minha pele, que vai deixar minha pele mais esmaecida,
as marcas de expressões vão ficar mais evidentes. Mas existem esses truques. E eu acho que na vida a gente já se limita muito. E eu não acredito em quem se limite por detalhes como esse. Eu acho que não vale a pena. Perfeito. Essa é uma opinião minha, né? Mas você tá certa. Porque às vezes a pessoa gosta tanto de uma cor, por que ela não vai usar? Não tá na minha cartela, não quero. Mas, me entristece muito, sabe? Há uma época atrás aí, eu cheguei a entrar em algumas lojas e ver alguns clientes com cartelas na mão. Não acho errado ter uma cartela. Mas ficar naquele pormenores, porque aquele tom não é o tom da cartela, você não vai comprar. Nossa, gente. Puxando para um exemplo bem... É ser escravo, né? É verdade. Puxando para um exemplo, assim, que eu passei, mais simples, talvez próximo disso, quando eu organizei meu casamento, eu procurei vestidos brancos para mim. Só que o branco não ficou legal em mim. Ficava muito esquisito na minha pele. Eu ficava muito apagada, ou então, eu não sei, talvez os tons de branco que eu cheguei a usar não ficaram legais. E aí eu acabei usando um rosa bebê, bem clarinho, só que era um rosa mais com fechado, não era aquele rosa bebê aberto, né, com pigmentação amarela, como ela falou. E aí, assim, algumas pessoas olharam pra mim e disseram, meu Deus, é casada de rosa, parece uma debutante. Gente, fui muito julgada. Mas, ao mesmo tempo, eu usei, não me limitei a usar o branco. Eu usei realmente a cor que eu gostei, que me favoreceu. E meu marido também ficou lindo de rosa, camisa rosa. E aí, assim, essa limitação realmente existe. Existe para as ocasiões, existe agora com essa questão da análise de cores. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa quebrar muito isso ainda. Precisa sair um pouco dessa ideia de padrão. Outra coisa que eu queria perguntar para você em relação a essa questão da análise de cores. Uma luz, por exemplo, como você falou, dentro de um ambiente como esse, não seria capaz de analisar. Mas os olhos treinados, que já vem estudando há muito tempo, ele já consegue fazer isso naturalmente? A gente consegue, pelo menos se o tom de pele é quente ou frio, pela questão do que eu acabei de falar, né? A raiz do cabelo, a cor do olho, principalmente a cor do olho. Porque a raiz do cabelo e a sobrancelha, ela às vezes ainda engana a gente, porque as pessoas pintam, né? Mas se ela é natural, a gente consegue, com certeza, ter pelo menos, se tem um olhar mais apurado, assim, mais filtrar melhor, pelo menos se a pele é quente ou fria, algumas pessoas conseguem. Agora, moda. Eu posso dizer que moda é 50% talento, 50% estudo? Ou existe uma variação aí dessa porcentagem? Ou eu posso tirar o talento e botar estudo? Como é que eu posso fazer isso? Eu vou dar minha opinião, porque eu acho que a maioria das pessoas que tem o talento, agora ela vai falar, mas eu acho que o talento conta muito. Conta muito. Bom, deixa eu só concluir bem que essa história da análise de cores e a gente vai falar de novo. Eu gosto muito de falar de uma área da moda que eu gosto muito, que chama consultoria de imagem. Então, a consultoria de imagem, a análise de cores está dentro da consultoria de imagem. Não é a análise de cores que engloba a consultoria de imagem, entendeu? E o que é essa consultoria de imagem? É poder analisar o teu estilo de vida, quais são os teus gostos, como você gostaria de ser vista, que vai muito mais do psicológico, sabe? De como você se sente nos lugares, como você gosta. Eu sempre digo, e essa frase não é minha, eu li em algum lugar e faz muito tempo, que a gente se veste da forma como a gente gostaria de ser visto. Sim. Então, a gente precisa ter muito esse cuidado, enquanto profissional, enquanto uma vida social. Então, a consultoria de imagem, ela é muito mais importante do que a análise de cores, apesar do que a análise de cores faz parte, e se você quer fazer, é importante que você faça. Mas mais importante do que a própria análise de cores é você conhecer seu estilo. Perfeito. Verdade. E com relação à pergunta, se moda é 50% talento e 50% estudo,
eu acho que eu já mudaria o talento por amor e 50% estudo. Porque quando a gente faz o que a gente gosta, é 50% para dar certo, né? Porque é horrível a gente levantar e dizer, poxa, lá vou eu para aquele trabalho, lá vou eu fazer aquilo. Então, quando a gente gosta do que a gente faz, ontem mesmo eu estava fazendo esse comentário e para minhas alunas e uma coisa que eu falo muito, eu agradeço muito, muito, muito a Deus, é viver do que eu faço e principalmente amar o que eu faço. Então, eu adoro moda, eu gosto de evento. Eu gosto de trabalhar com eventos, eu gosto de trabalhar com pesquisa de moda, eu gosto de trabalhar com história da moda, eu gosto de trabalhar com meus alunos. Então, assim, isso é uma coisa que me deixa muito satisfeita. E, às vezes, as pessoas, quando me encontram, dizem, eu vou encontrar com a Gisela, como é que eu estou vestida? Gente, a última coisa que eu olho é como a pessoa está vestida. Se a Nathalie, eu tive com ela esses dias, se ela me perguntar, Gisela, qual era a roupa que ela estava, eu não sei, eu não me lembro nem da que eu estava. É interessante. Porque assim, quando eu saio, eu não estou trabalhando. Então, quando eu saio, eu me descontraio, sabe, assim, não tenho essa preocupação de ficar julgando ninguém, né? E até porque meu trabalho não é julgar, é ajudar, né? Então, eu tenho muito essa preocupação também de desmistificar de que a moda é só glamour. A moda, ela traz muita gente, tira muita gente do desemprego, tira muita gente de áreas de risco, né? Ajuda muito, em especial, a gente está falando de papo feminino, em especial as mulheres. Sim. Né? Então, tanto as fábricas, hoje a gente tem percebido como tem crescido esses saberes e fazeres ancestrais, que tem muito a ver com o meu mestrado, que é onde eu trabalhei, foi isso, que é mulheres ribeirinhas aqui de Parnaíba, dessa região da APA, a área de proteção ambiental, a gente fala tanto de APA, às vezes a pessoa da APA, a área de proteção ambiental, que quantas mulheres hoje, elas sustentam suas casas com a cestaria, com o bordado. Hoje a gente vê que as mulheres que bordam ali na Pedra do Sal, hoje elas se mantêm com aquilo, né, com os bordados, com os trabalhos que elas fazem. O pessoal lá do Morro da Mariana, com as rendas de bilro, fora as fábricas aqui em Teresina, que graças a Deus, depois da pandemia, estão se reconstruindo de novo, né, se reconsolidando, e aí estão trabalhando e tanto empregam, né, pessoas diretamente como indiretamente. Então, a moda é muito mais do que glamour. Ainda bem que as pessoas estão valorizando mais também, né, esse trabalho manual, porque antes não tem muito tempo que isso aconteceu, ou que ainda acontece com certeza, de a pessoa comprar, por exemplo, um vestido com renda ou com um crochê ou crochê, não sei. Eu faço crochê. E aí a pessoa diz, essa peça tá cara. Sim. Mas ele não sabe o valor daquilo dali para a pessoa que está fazendo, porque ela leva tempo para fazer. Não é uma coisa que vai fazer de uma hora para outra. Existe toda uma história, como diz a Gisela Falcão falou aqui pra gente, sabe? Por trás daquilo tudo que está sendo produzido. Então, assim, que bom que já tem gente que valoriza esse trabalho e que não vai ficar reclamando do valor, porque eu acho que tem que valorizar mesmo. Tem isso. Né? O feito à mão, ele é uma coisa, falando que não está com tanto tempo, mas eu lembro assim, eu acho que eu na adolescência, que não tinha tanto, eu apreciava o feito à mão. Mas eu não sei se minha avó fizesse uma blusa bordada para mim ou de crochê. Eu chamo crochê porque a gente chama não é o né? Puxado. Lá no sul o povo chama crochê. Pois é, por isso que eu fico falando crochê, eu faço crochê. Eu também. A gente às vezes, naquela época não se tinha esse cuidado de preservar, né, de aquela coisa mesmo do ancestral, das memórias afetivas, né? E hoje, poxa, todo mundo tem muito isso, assim, nossa, minha avó bordava, minha avó fez isso, né? Então, é bastante interessante a gente poder valorizar esse feito à mão, porque ele é único,
né? Você vai fazer, mesmo que você tenha, eu não sei se no crochê chama receita, né? Tem. Né? Mais ou Sim. menos isso, né? Que a quantidade de pontos, como é feito, eu sei fazer, eu não me garanto muito não, mas eu tenho uma noção de como faz. E aí, assim, mesmo que você faça daquele jeito, mas nenhuma blusa fica igual, porque é feito à mão, não é uma máquina que faz, né? Vai ter uma blusa que o ponto vai estar mais apertado, outro ponto vai estar mais folgadinho, e vice-versa, isso é a renda. Então, é único. Essa ideia e tem que ser valorizado mesmo. Essa questão aí da receita é engraçado, né? Porque eu sou um pouco autodidata com essa história. Porque se eu pegar uma receita mesmo, ver uma revista dizendo como é o ponto a ponto, eu não sei. Mas vai fazendo no olho, mas, né? Mas se a pessoa chegar com um aqui e dizer, esse ponto aqui eu sei fazer. E aí eu vou contando e sei como é que vai fazer. Mas se eu olhar na revista, eu preciso de uma tradutora. Eu tenho uma tia que foi quem me ensinou a fazer crochê, que ela sabe pegar da revista e, essa aqui é assim, assim, assim. Mas eu... Não te passo. pontos, mas vai fazendo. eu sei como é. E essa ideia da memória afetiva, e eu acho que muita gente que está acompanhando aí o papo vai se identificar comigo. É o caso, por exemplo, da minha avó que fazia o crochê, e ela fez uma roupa linda para minha filha quando ela era bebezinha, com aquela linhazinha de crochê que é bem lisinha, que não machuca. E ela fez uma roupinha e que até hoje tá lá, guardada. Então, assim, acho que tem muita mãe aí que guarda a roupinha que foi feita ali. Existe essa ideia da memória afetiva. Aquilo ali tá guardado, eu sei que foi minha avó que fez. Com todo o carinho que ela tinha lá, ela foi lá e fez à mão a roupinha. Eu acho fantástico. É lindo. Pra gente que teve filho, né, tem coisas que a gente doa, mas tem coisas que a gente não consegue, né? Isso é uma situação assim. Na minha família, eu tinha, né, uma tia Rosário, não tá mais aqui com a gente, e a tia Rosário, ela era de praxe, todos os sobrinhos tiveram e usaram sapatinhos feitos por ela, né, que ela fazia tricô. Então, os sapatinhos de tricô, todos nós ganhamos um sapatinho de tricô feito pela tia Rosário, e ela fez por nossos filhos também. Então, assim, o João tem o sapatinho de tricô lá dele, é uma memória afetiva. Se ele quiser, o filho dele pode usar, né? Tá guardadinho. Muito bom. Sim, agora eu vou continuar aqui, agora eu quero saber porque, assim, eu observei, e você até falou já, mas a gente vai explorar mais isso daí, que você usa muito... para trabalhar e para pesquisar, você faz muito com seus alunos, né? Já teve até premiação com isso. Eu queria que você falasse um pouquinho. Participaram de uma maratona, não é? Mas essa maratona é super engraçada. Eu tive alunos de uma semana. Nossa. Porque essa maratona, a professora doutora Carol Garcia, que é da Belas Artes em São Paulo, ela participou da minha banca de mestrado aqui. Ela veio para a minha banca de mestrado aqui na UFP. E como eu trabalhei os saberes e fazeres ancestrais, e como essas mulheres, elas não tinham, né, aonde trabalhar, onde aprender o que elas já não sabiam mais, porque estava se acabando com com as suas mães, com as suas avós e tal. Eu me senti não digo na obrigação, mas eu quis muito fazer isso. Então, eu até cheguei a mudar o meu projeto de mestrado e fiz um ateliê escola dentro desses saberes e fazeres. Então, eu montei uma mini fábrica dentro do Museu da Vila, no Coqueiro, onde existiam máquinas industriais e mesas para modelar. Detalhe, todas doadas por fábricas daqui, que eu já tinha feito trabalhos, que me conheciam e que foram prontamente, apresentei meu projeto e prontamente eles me ajudaram, né, a montar uma mini fábrica para essas mulheres. Porque quando eu saísse dali, eu queria que elas continuassem trabalhando. E assim elas fizeram, né? Então, o mestrado, ele me trouxe muito essa questão de poder trazer, né, esse cuidado com elas e que elas pudessem também fazer alguma coisa com o que elas aprenderam. Então, eu tenho essa preocupação porque eu vim do mercado para a academia. E aí, a professora participou da minha banca,
falo tanto que eu já ia me perdendo. A professora participou da minha banca lá do mestrado e 15 dias depois eu recebo um convite dela para palestrar sobre o meu trabalho de mestrado na Belas Artes em São Paulo, né? Mandaram passagem, tudo, solicitaram a UFP me liberou e eu fui. Só que chegando lá, era uma semana de eventos. Ela disse assim, Gisela, eu tô com umas alunas do Paraguai e do Uruguai aqui, né? Todas, e eu hablo espanhol, assim, mais ou menos. Aí você vai ficar com 15 alunas, porque elas vão fazer parte de uma maratona aqui, né? E outros colegas também ficaram, inclusive o Jorge Grimber, que o Jorge é muito conhecido também nas redes sociais, é um cara que é muito bom e é currante. E aí nós ficamos com essas equipes, eram 4 equipes, e a nossa pesquisa era sobre a cultura indígena, né, para que íamos desenvolver camisetas. Então, dos 4 grupos, nós íamos passar por uma avaliação de docentes e pessoas da área da moda, e também uma avaliação dos alunos, né, de todos os alunos de moda do Brasil. E assim, para minha grata surpresa, a nossa equipe ganhou, a minha com as minhas alunas paraguaias e argentinas. E foi uma experiência muito boa, porque a gente trabalhou essa cultura indígena em camisetas. E esse prêmio, minha satisfação e o meu prêmio foi poder ajudar, porque nós com essas camisetas, elas foram vendidas, pena que elas não vieram para cá, elas foram produzidas, foram vendidas, né, pela Belas Artes, e a Belas Artes deu o prêmio na construção de uma escola para índios em São Paulo. Olha aí. No interior de São Paulo. Então, assim, esse foi o meu maior prêmio. Gisela saiu do mercado ali de dentro das lojas e foi ensinar, né? Teve essa transição. E de onde veio essa... Porque, assim, dentro da loja já dava para perceber que você tinha esse interesse de saber o porquê e de passar para as clientes o porquê daquela peça. Eu já ensinava sem saber. Já ensinava sem saber. E aí foi para dentro da sala de aula. Bom, aí quando eu saio, quando eu resolvo não estar mais na loja e ir morar em São Paulo para fazer esses cursos, numa das minhas vindas, eu fiz alguns cursos, prestei algumas consultorias para o Sebrae. E em uma dessas vindas minhas, eu fui no ateliê da Kalina Rameiro para comprar uma lembrança para dar para uma professora minha de São Paulo. E a Kalina, Gisela, por que a gente não traz moda para Teresina? Eu disse, Kalina, eu tenho até vontade, mas quem é que vai querer? Porque o povo achava sempre, né, que moda era aquela coisa. Aí a Kalina teve uma oportunidade de conversar na época com a dona de uma instituição privada aqui, de bastante, assim, era uma instituição que estava a pleno vapor. E aí essa pessoa entrou em contato comigo, que da próxima vez que eu viesse a Teresina, ela queria conversar comigo, essa dona dessa instituição, dessa universidade. Era um centro universitário e depois hoje já é universidade. E aí eu fui conversar com ela e ela me disse, me faça um projeto de moda para Teresina. Mas eu não pensei nem 2 vezes, né? Então eu voltei e lá eu comecei a montar esse projeto, que a princípio era um bacharelado. E um professor meu, que eu brinco muito com ele, que eu disse que ele não é pai de santo, mas ele abriu muitos meus caminhos em São Paulo. O nome dele é João, que é o João Braga. E aí o João comentava comigo assim, Gisela, por que não fazer um curso de moda tecnólogo, que é uma graduação como bacharelado, como licenciatura, só que é uma graduação com menos tempo e mais focado na prática. Falei, é isso que o Piauí precisa. Pelo menos para esse primeiro momento. E aí nós fizemos, o curso foi um sucesso. Hoje a maioria das minhas colegas dentro da universidade, que são professoras, uma boa parte, foram minhas alunas. Olha aí. As meninas do IFP também, que hoje o IFP em Teresina é uma referência.
E assim, deu super certo e eu tenho o maior prazer em dizer que eu pude contribuir para trazer a primeira graduação de moda e a primeira especialização de moda para o Piauí. Gente, engraçado que ela foi falando, ela foi falando de uma coisa que estava no nosso roteiro, né? Tava, né? Tá aqui, eu tava olhando agora nesse meu Deus, colocou, porque a gente queria falar justamente desse crescimento, como foi que começou esse processo boom da moda, porque teve um boom de lá para cá, teve muita gente que procurou fazer, né, esse curso e que realmente é um sucesso até hoje, porque até o Senac hoje tem, né, o curso de moda no Senac. O Senac, ele tem o curso de produção de moda, não é uma graduação, mas ele contribui demais para a moda no Piauí, muito. Senac preparando as pessoas que são muito importantes na moda, principalmente nas fábricas, que hoje é o grande gargalo e que elas têm que ser muito valorizadas, que são as costureiras. Dentro de um curso de moda abrange muita coisa, você estuda muito. Às vezes as pessoas pensam assim, eu não gosto de estudar, vou fazer moda. Pode até ser que você se dê bem, você pode até terminar o curso, eu não sei se você vai trabalhar, porque para quem trabalha com moda tem que estar antenado, porque moda, a gente não estuda só moda, não é só livro de moda, moda é comportamento, né? Então, se a gente fala de tendência, a gente fala de espírito do tempo, o que está acontecendo o que está acontecendo com a política, o que é que está acontecendo, é muita coisa, economia, envolve tudo, envolve muitas coisas. Às vezes as pessoas dizem assim, nossa, por que depois das Torres Gêmeas, né, do que aconteceu com as Torres Gêmeas, as pessoas começaram a moda começou a usar menos preto, usou mais essas cores que eu chamo muito, e que são violáceos, né, que é o lilás, é o uva que ninguém usava, né, que chama o roxo. Então essas cores, elas trazem muito uma busca, é a questão do espírito, da espiritualidade. Então isso aí está no subconsciente das pessoas, e isso chama espírito do tempo, porque a gente teve uma tragédia ali atrás. E com essa história da pandemia, o que nós passamos, então a roupa vem mais fluida, vem mais confortável, não é só porque a gente ficou em casa, é porque a gente se adaptou com essa roupa. Então isso é uma tendência. Nossa, que aula, a gente tá tendo aula aqui também, né? Sempre a gente fica aqui babando com as histórias que chegam. Uma amiga minha comentando, né? Mas eu achei essa roupa muito cara. Tem roupa que é muito cara e não se explica porque ela é cara, mas existem roupas que são caras e elas se explicam porque são caras. Tem o porquê. Desde o tecido, desde a forma como ele é feito, o processo, a modelagem. Então, eu sempre convido alguém que, quando sempre está reclamando que roupa está muito cara, de ir a uma fábrica e tentar conhecer como se faz uma peça piloto. Porque até aquela primeira peça piloto ser feita, está toda ajustada na modelagem que é para ser, da forma que é para ser feita, ela tem um processo para depois ela ir para a indústria mesmo, para ser produzida em quantidade. Então, tudo é muito detalhado, não é feito a facão, como dizia meu pai antigamente. Feito a faca. No nosso Instagram, a gente tomou a liberdade de colocar um pouquinho lá, uma caixinha de pergunta para as pessoas entenderem um pouco mais, não só sobre moda, mas a gente perguntou também sobre o piauilismo em específico. Que ótimo. Mas algumas pessoas fizeram perguntas assim, além do piauilismo, outras coisas, né? E aí eu vou ler uma pergunta aqui. Não, peraí, minha mulher, calma. Eu ia ler agora. Calma. Olha o susto. Calma, vai. Eu queria que ela explicasse primeiro de onde foi que surgiu o piauilismo. Tem essa pergunta? Não tem. O pessoal tá falando mais em relação ao curso de moda em si. Ah, é? Aí eu já entrei logo. Pois você aí sabe. A gente entra no piauilismo. Eu ainda não vi as Foca que vai dar certo. Eu ainda não vi as perguntas, por isso que eu fiquei assim com medo. Opa, calma. Essa pergunta fugiu um pouquinho da ideia do piauilismo, mas é importante a gente ler aqui. É difícil manter o regionalismo da moda, né? Trazer o regionalismo, a ideia da moda piauiense, com a ideia da globalização? Não, porque hoje, já há um tempo atrás, se trabalha muito essa história da ideia local com a mentalidade global, né? Então, assim, o que eu penso para fazer hoje, que eu vou colocar um detalhe de renda
feito lá no Morro da Mariana, ou alguma aluna que aprendeu a rendar da forma mais rústica que tem que ser mesmo, com aquela almofada, ela pode ser vendida aqui, ela pode ser vendida em Londres, desde que ela tenha design e esse olhar do feito à mão. No final das contas, ficou o que é regional ficou mais conhecido no mundo todo, no final das contas. A gente não vai longe, a gente pode falar bem aí das sandálias do seu Expedito Celeiro, né? Então, assim, se brincar, ela vai estar lá numa passarela no Paris Fashion Week. E é só a forma como elas são adaptadas, né? Como o design pode colocar aquela peça. Então, já responde a outra pergunta. A outra pergunta falava que nos cursos de moda a gente aprende também sobre o Piauí? É claro ou... Com certeza, sim ou com certeza? Olha, a partir do piauilismo, sim, porque não existe dentro da graduação, por exemplo, São Paulo, ninguém estuda, um aluno de moda não estuda sobre São Paulo. Eu vou dar um exemplo aqui, ver se eu consigo responder ela. Tem uma disciplina chamada análise de tendência. Já tem um tempo que eu não faço que eu não ministro essa disciplina, mas faz parte da minha área, que é pesquisa e criação. Então, quando eu dou essa disciplina de análise de tendência, que eu explico o que é tendência, o que é moda, qual é o papel do currantre, o que é que um currantre faz e tal, aí eu vou falar dos birôs de estilos, né, que a gente fala de WGSN, né, aqui, e aí a gente vai falando. E aí, quando eu percebo que eu já dei uma certa bagagem, né, de conteúdo para eles, eu disse, agora nós vamos fazer uma pesquisa de tendência. Aí eu pego, divido a turma, né? E aí eles vão pesquisar o quê? Teresina. Eu boto um grupo para pesquisar a Zona Sul, um grupo a Zona Sudeste, a Zona Leste, um outro grupo a Zona Norte. Aí se um aluno diz assim, oba, beleza, eu sou da Zona Norte, eu digo, não, pois então eu vou tirar você da Zona Norte, você vai para a Zona Sul. Eu quero que vocês observem o que o teresinense veste, como ele se comporta, como é o estilo de vida daquela pessoa que mora lá no Mucambinho. Então vamos olhar o nosso entorno, vamos conhecer o nosso entorno para a gente começar a pensar o que é que a moda traz para a gente de fora e o que a gente pode absorver. Então, dentro da análise de tendência, o último trabalho, quem foi meu aluno sabe que eu não estou mentindo, porque é isso bem que eu faço. É interessante, porque então, eu nunca tive esse olhar. O cuidado, né, de olhar para isso. É o famoso olhar e não ver, né? Porque a gente chega, se você for chegar se você vai no Disseu, né? Disseu é uma grande cidade, você vai ali, tem tudo, gente, tem tudo. Então, ali, o estilo de vida das pessoas não é que sejam diferentes do teresinense de uma forma geral. Mas ali você vê a movimentação, você vê como é o comércio, como as pessoas se vestem, como as pessoas se comportam. O que as pessoas comprariam. Aí, ali, eles vão fazer um trabalho para me apresentar sobre o que eles veem e o que eles fariam em termos de tendência, como se fosse uma sugestão de uma mini coleção. O que eles fariam para as pessoas que o Disseu compraria. Já com o pé também no comercial. Muito né? bom. Não fazer inventar roda, ninguém vai inventar roda e nem fazer uma coisa completamente conceitual que ninguém vai vestir. Eles vão ter que me mostrar qual é o estilo de vida, quem são aquelas pessoas, e aí eles vão me dizer o que eles acham que seria tendência para eles, que viraria moda. Muito bom. Aí ali, nesse termo, aí onde eu vejo se eles entenderam o que eu expliquei ou Sim. não. E a última pergunta, né, Nathalie? Aí já entra na parte que a Nathalie quer, que é justamente quando surgiu, né? E o que seria o piauilismo e como surgiu. Pronto. É agora. Agora a pergunta é essa. Bom, o piauilismo, ele aconteceu porque nós tínhamos disciplina. A disciplina no 9º período é projeto 2, que é a coleção, que é a execução de uma coleção que vem do 8º período, que é do projeto 1, e tem uma disciplina também no 9º período que chama curadoria de eventos de moda.
curadorias de desfiles e curadorias de eventos de moda, porque é enorme. Eu só chamo curadoria, que eu já venho dando há bastante tempo essa disciplina, eu venho ministrando. E o primeiro piauilismo, quando ele aconteceu, eu não lembro, eu não participei do primeiro, né? Foi decidido entre a professora Jesus Farias, professora Artemísia Caldas e o Ascânio, definiram esse nome piauilismo, justamente para poder ter essa ideia, só que nenhum dos três são do Piauí, né? Dois do Ceará e um da Paraíba, meus colegas lá. Mas aí eles fizeram, né? O primeiro evento foi muito tímido, porque os alunos reclamavam porque não tinham nenhum desfile, aquela loucura por desfile, né? Aí vamos fazer desfile. Aí eles fizeram o primeiro. No segundo, eu não sei se eu estava de licença, foi logo que eu entrei, né? O primeiro aconteceu, eu tinha recém-chegado na UFP. O segundo, eu já fiquei, porque aí eu peguei a disciplina e fiquei com a disciplina sozinha, que antes a disciplina era ministrada por eles três. E aí eu disse, não, vamos, aí continuou o piauilismo e a intenção de fortalecer era porque quando eu ia atrás de patrocínio para ajudar os meninos e tal, para fazer o evento, a gente não conseguia, as pessoas pensavam que eu ainda era da outra instituição, né? Como se o curso na UFP não existisse. Falei, não, nós vamos fortalecer esse evento. E a ideia de fortalecer esse evento tanto foi para que os alunos se engajassem cada vez mais com o evento, nos dois sentidos, tanto do projeto do evento, quanto do fazer a coleção, né? Porque as duas coisas, elas têm que andar juntas. E aí eu senti necessidade de botar esse piauilismo fora dos muros da UFP, né? Então eu até brinco, eu digo, um dos meus grandes desejos é botar o piauilismo no adro da Igreja São Benedito, né? Para eles descerem naquela escada, porque olha, trabalho pouco para mim é bobagem. Brincando. Mas eu quero dizer que a gente conseguiu, assim, um grande feito, porque nós levamos o piauilismo para o Clube dos Diários, levamos o piauilismo para o Teatro 4 de Setembro, para a Casa da Cultura, por eu ter essa pegada da museologia e ter essa preocupação com o nosso patrimônio, né, cultural, material, que aqui é tão degradado, a gente praticamente não tem uma história. E eu quis levar o piauilismo para esses lugares. Mas, assim, eu acho que o que foi mais, assim, ousado meu foi ter levado o piauilismo para o Palácio de Karnak. Né? Eu com a cara muito de pau fiz uma solicitação. Na época era o governador Wellington Dias. Ele prontamente atendeu. Na carta eu falava que da necessidade que a gente tem e que o Estado tem de apoiar o polo de confecção e por que não a partir dos novos talentos. Então, ele nos cedeu aquela sala branca, que vocês são jornalistas e sabem, que é onde o governador dá as notícias mais polêmicas ou as melhores notícias para o piauiense ouvir, né? Vindo de lá, geralmente é naquele salão branco. Então, o salão branco nos foi cedido, nós fizemos um piauilismo, assim, muito lindo. E fora esses, fizemos em shopping, já fizemos no Riverside, com o Vale do Até, cantando, né, as trilhas para que as meninas desfilassem suas coleções. E aí, quando a coisa dá certo, a gente sai. Quando a coisa não está meio assim, pouco patrocínio, pouca ajuda, a gente faz lá no anfiteatro da UFP, do nosso curso, não do anfiteatro do curso de moda. Então, a gente faz ali, que também é uma forma de chamar as pessoas para conhecerem a estrutura do nosso prédio, né, do nosso curso, os laboratórios. E aí, assim anda o piauilismo. Já estamos na 17ª edição. Olha aí. Muito bom. Agora, aflorando a minha curiosidade, eu vendo a Gisela Falcão falando. A Rocha. Fiquei curiosa, ela falando assim que põe os alunos, né, para ver essa questão dos locais,
estudem como é a população do Liceu, a população da Zona Leste, como é que eles se comportam, como que eles se vestem. Eu fiquei curiosa de saber como você vestiria, por exemplo, ou faria, pensaria numa coleção. Seria algo mais com cores vibrantes ou com cores mais neutras? Para as regiões, assim, escolhe uma região para fazer uma coleção e dizer assim, não, essa aqui eu pensaria dessa forma. Já está com uns 3 anos, mais ou menos, ou 4, que eu dei análise de tendência para os meninos, porque aí eu já pego outras disciplinas e agora pegando eles mais no final. Mas assim, Teresina, no normal, eu acho que unindo todas as regiões, no normal, existem pessoas mais coloridas, existem pessoas com cores mais neutras. Eu acho que a gente tem mesmo que como teresinense... Agora, tem uma coisa que o teresinense tem, tanto faz o teresinense da Zona Leste, da Zona Sul, da Zona Sudeste. Ele gosta de se cuidar, ele tem bom gosto, né? O bom gosto vai muito do ponto de vista de cada um, né? Eu trabalhei em televisão 6 anos e quando eu chegava e diziam assim, vamos fazer uma pauta do certo ou errado, eu me tremia todinha, eu dizia, não faço não, vão me demitir hoje. Porque muitas vezes o que é certo para mim ou o que é errado para mim pode não ser para você. Eu acho isso uma coisa muito séria, né? Você trabalhar essas coisas. Então, o que é que eu fazia? Geralmente eu fazia um programa onde eu dizia assim, se você é muito baixo, vamos evitar assim, uma calça que fica arrastando muito, ou um longo, muito longo, mas eu não dizia que era errado usar, entendeu? Assim, você pode usar um pouco, você quer usar longo, você é baixinho, quer usar longo, use. Só tenta não fazer com que esse longo fique longo demais para você não ficar pisando, né? Então, assim, aí já dava uma dica, se o tom da tua pele, bota uma sandália no tom da tua pele, porque já alonga. Então, geralmente eu fazia assim. Para fazer uma coleção hoje pro teresinense não é difícil. O teresinense, ele tem muito bom gosto. Então, eu faria roupas fluidas, roupas coloridas, roupas neutras, porque a moda hoje é isso, tem gosto para todo mundo, tem, né? Então, você saber o que te encaixa e o que realmente te valoriza e o que principalmente te faz bem. Perfeito. Certo, agora eu vou fazer uma pergunta do Piauí Elisa. Arrocha. É contigo. Bora. Sobre figurinos. Já existe os desfiles, né? Já acontece o desfile dentro do evento, não é isso? Sim, o evento é muito, né? Porque é o desfile dos formandos. Pronto, então eu queria saber o que mais eles usam, o que mais, justamente sobre as cores, ou se é mais renda, o que mais que eles colocam. O que os meninos, assim, dentro da coleção do piauilismo, eles fazem a partir de uma pesquisa que é orientada pelo professor de projeto 1, quando ele está no período, às vezes é a professora Suene, às vezes é o professor Ascânio. Então, assim, a macro tendência, como a gente chama, é o Piauí. Você pode pensar num Piauí contemporâneo, você pode pensar num Piauí do século XVIII, do século XIX, nem do século XVIII, né, mas do século XIX, né, início do século XX, você pode pensar em Teresina, você pode pensar na cidade de Oeiras, você pode pensar nos casarões de Pedro II, sabe assim, dali, o tema maior é Piauí, você pode pensar em Serra da Capivara, você pode pensar na praia, e a partir dali é onde os meninos criam suas coleções. Então, assim, cada aluno, hoje nós temos 28 alunos nesse piauilismo, então, são 28 formandos. Então, esses alunos, eles fazem, cada um baseado no tema que eles escolhem, né, que é escolhido pelo professor, relacionado ao Piauí. Cada um fazem uma peça, que é uma peça conceitual, uma peça que tem mais conceito, né? Eu não lembro se agora eles estão são 4 grupos, se eu não me engano, dividindo esses 28 alunos, que cada um vai fazer uma, que a gente chama de uma mini coleção comercial. Aí dentro dessa coleção comercial, todas com esse olhar, que aí eles podem usar renda, eles podem usar
o crochê, eles podem usar o bordado, eles podem usar o que eles quiserem, ou não, mas desde que tenha uma referência que possa lembrar o Piauí. Por exemplo, eles podem fazer uma coleção onde eles vão trabalhar só as cores do sol, do pôr do sol. Necessariamente na coleção comercial deles, necessariamente eles não precisam usar nada que eles façam que tenha a ver com artesanato, exemplo, né? Então, é mais ligando isso, mostrando o que o Piauí pode ter como referência e como moda piauiense de várias formas, não caricaturado, porque às vezes a pessoa pensa, é do Piauí, então vai ter renda, vai ter isso, vai ter aquilo. Nem sempre. E muitas vezes no conceitual é que eles trabalham um pouco mais. O conceitual é aquela coisa mais exagerada, né? Entendi. O piauilismo, ele já está na agenda fixa da universidade? O piauilismo, ele é muito interessante, porque dentro da ementa da disciplina de curadoria não existe esse nome, ou não tem, fazer o piauilismo, entendeu? Tem como o que tem na ementa é que a gente ensina um aluno a fazer um projeto, desde a construção desse projeto escrito, à execução, e como é feito. Então, eu faço essa curadoria, eu ensino e, ao mesmo tempo, sou curadora do evento. Porque tudo que acontece no evento tem que passar primeiro por mim. Ele faz parte do TCC? Não. Ele nem faz parte, ele é um evento que ele aconteceu a partir dessa disciplina e que hoje ele é um evento de extensão que eu coordeno. Entendeu? Que, assim, a gente tem grandes projetos para isso, mas vamos ver como se desenrola, né? Porque eu penso que o ideal do piauilismo seria, por exemplo, os nossos alunos terem patrocínio da matéria-prima para fazer essas coleções. Eles não têm. Então, dentro desse trabalho que eu venho fazendo com eles, e a partir desse ano agora que, as alunas são muito comprometidas com o evento, a gente tem feito vários trabalhos, desde bazares, cantina lá da universidade, né, lá do curso de moda, que a gente não tem cantina. Então, assim, são muitos trabalhos que as meninas têm feito, mini cursos, que as meninas são muito boas na área de aquarela, de desenho. E aí, para que elas possam angariar fundos para ajudar o evento, né? A gente consegue muito patrocínio. Mas a gente precisa também ter uma reserva, que a gente nem sabe, que às vezes as coisas podem não dar certo. Sim. Mas dessa vez, a gente se comprometeu com elas também para que, por exemplo, na cantina, elas tinham um valor X para contribuir com o piauilismo. O restante era para ajudar na coleção, entendeu? É uma forma que a gente tem de ajudar, já que aqui a gente não tem, por exemplo, fábrica têxtil, para ajudar nesse sentido. Mas a gente sonha com isso. E vai dar certo. Vai, sim. Ao longo do curso, você percebeu, dentre ali os alunos e na hora de falar a respeito do Piauí, existe alguma resistência por parte de alguns alunos em relação a ter o interesse de falar do Piauí ou não ter e querer falar sobre outros locais? Porque, como você falou, a ideia da moda vem muito enraizada aí no público dessa coisa de ser glamurosa, de ser algo internacional, sabe? E aí, existe alguma resistência quando os alunos chegam? Eles já chegam mesmo abraçando o regionalismo mesmo, Piauí? Olha, no começo, varia muito de turma, né? Varia muito de turma. Mas, assim, no normal eles gostam, mas tem alguns que ficam, a gente fica muito presa, Piauí, não sei o que. Eu falei assim, gente, a gente só consegue conhecer longe se a gente conhecer aqui. Então, não dá pra eu falar de uma moda brasileira se eu não conheço o meu estado, se eu não sei o que é que o meu estado produz. Então, o piauilismo não é uma disciplina, né? Mas ele não é uma disciplina nem didática, ele não é uma disciplina curricular. Mas eu falo que ele é disciplinador, porque querendo ou não, ele aprendeu, ou ele faz com que o aluno aprenda
né, a olhar com mais carinho para o seu estado, para a cultura do seu estado, para as pessoas criativas que nós temos aqui também, além deles, com esse olhar de design. Eu acho que o Piauí, se você for observar os outros estados, se você parar para pensar, você consegue ver vários estados, você consegue ver uma pessoa um figurino, uma roupa. Tem uma ideia. Na Bahia, você consegue visualizar, em Recife, você consegue... né, alguns traços culturais você consegue ver, né? Então, assim, tem muitos lugares que você consegue. No Piauí, você ainda tem que criar essa imagem para as pessoas, né? Mas hoje eu já penso assim, que existem aqui designers de moda que trabalham com uma linha muito clássica, né? Uma coisa mais atemporal e que eu diria mundial. E aí a gente vê designers aqui que tem um olhar muito, muito peculiar para o feito à mão. Por exemplo, a Gil, do Garimpo by Gil, né, que é a Gilvana Lima, que é a Gil Lima, a Gil faz um trabalho muito legal. Quando você vê uma roupa feita pela Gil, você sabe que é da Gil, né? Porque a gente é mais da área e a gente está mais próxima, né? Por exemplo, se você vê um trabalho da Kalina Rameiro, você sabe que é da Kalina Rameiro. Né? Isso já é uma coisa. A roupa, ela tá começando a ter essa pegada, né? Eu não sei se é Douglas, eu até peço desculpa para ele se ele for ouvir o podcast, que com certeza ele vai. Eu fiz um trabalho na Casa Cor, que foi um desfile de lançamento para um evento de moda que vai haver aqui em Teresina. E eu conheci o trabalho desse aluno do IFP e fiz a produção do desfile com ele, tudo, e assim, um trabalho belíssimo. Esse menino é um grande talento, esse design. E achei bacana demais porque ele fez uma homenagem a uma professora que é uma grande colega, que foi da primeira turma de design de moda. Ela foi minha aluna, mas eu falo que eu aprendi muito mais do que ensinei, que foi a professora Lozana, que é a Lozana. E ele fez um trabalho inspirado nessa professora, sabe? E o trabalho dele é lindo. Eu acredito muito que esse rapaz vai ser um grande nome aqui no Piauí. Perdão, pelo amor de Deus, é porque eu não estou com o celular aqui na mão e esqueci o nome. Mas assim, ele sabe que é ele. Ele sabe que é ele, que foi um desfile que foi feito de lançamento para um evento agora na Casa Cor, que a gente fez. Ela falou na Lozana agora. Ela tá cotada para vir para cá, viu? Pois traga, a Lozana é uma figuraça, ela é maravilhosa. E trabalhou comigo, nós fizemos um figurino, ela foi minha assistente, mas assim, mais parceira mesmo do que assistente. Na época ela era minha aluna na Nova FAP e a gente fez um trabalho para a TV Cidade Verde, os 250 anos de história do Piauí, que a gente fez um figurino na raça, literalmente, e deu tudo certo. Agora nós estamos com 5 minutos. Pois agora nós vamos falar dos próximos projetos. Isso. Você vai falar agora dos seus próximos projetos. Ai, minha gente, meus próximos projetos. Terminei esse doutorado, que eu estou começando, mas eu quero já ver lá no final. Assim, a gente, enquanto docente, né, a gente tem essa preocupação muito grande em ver os nossos alunos crescerem. Então, meus próximos projetos, eles sempre vão estar, meus alunos sempre vão estar inclusos, né, na medida do possível que a gente possa ajudá-los, né. Eu sou da academia, mas meu olhar é muito de mercado, até porque eu vim do mercado para a academia. Então, assim, meus próximos projetos, tem muita coisa que eu ainda não quero falar, porque ainda não está concretizado, tá certa. Mas é mais nessa intenção. Fora o piauilismo, eu também tenho um projeto dentro da universidade que chama Café com Negócios de Moda. Olha aí. E esse Café com Negócios de Moda é justamente trazer o mercado para dentro da academia, porque os alunos, eles não conhecem com quem eles vão trabalhar quando eles saírem. Então, eles precisam conhecer os grandes empresários, tanto do comércio de moda, quanto da confecção, da indústria da confecção de moda. E nós já fizemos um café com negócios de moda e
A gente já tem, inclusive, um case para o próximo Café com Negócios de Moda, porque um dos alunos que estavam lá vai fazer, inclusive vai haver o lançamento dessas camisetas. Ele fez uma coleção para a BLKT, que é a marca da Blackout. Olha aí. Através do Café com Negócios de Moda, né? Que massa, é o networking. Então, assim, minha preocupação é sempre essa, meus projetos são sempre esses, além de ser feliz com meu filho, João. Perfeito. E é isso, cuidar. E eu sempre digo para um aluno que está começando na moda, se no segundo período você vê que não é aquilo que você quer, não continue não, vá procurar outra coisa que você goste, porque 50% é amor. Olha aí, encerrando. Meu Deus, maravilhoso. Maravilhoso. Eu vou só abrir aqui um parêntese, que apesar do podcast ser com assuntos atemporais, vai acontecer no dia 17, que vai sair antes do evento, né? O episódio. Então dá pra gente divulgar, que é o Piauílismo, 17 de julho, no Teresina Shopping, ali naquela praça principal, na entrada logo, às 19h30 em ponto, o desfile começa. Vai ser um desfile conceitual e o desfile comercial do Piauílismo. Recebemos o convite e o Papo Feminino Podcast também estará lá. Com certeza. E é isso. Muito obrigada. Obrigada pela participação. Obrigada pela aula. Obrigada por falar do Piauí. Obrigada por falar, assim, com tanto amor da moda como um todo. Para a gente encerrar, como sempre, a apresentação Nathalie Araújo e Raquel Sampaio. Tem o arroba dela. Pronto, vai. Calma. Vai. É porque a produção fez um sinal ali. O arrobinha. Eu vou pedir, então, o arroba. Vai lá, Gisele. É Gisela, com Z, é G-I-Z-E-L-A, Gisela Falcão, arroba... Vixe, eu já estava dando o meu e-mail da UF. Não, mulher. Gisela Falcão, arroba Gisela Falcão, meu Instagram. Tá aí. E é isso. Vou continuar, então. Continua. A apresentação. Raquel Sampaio, Nathalie Araújo. A gente tem aqui o nosso técnico de áudio edição, o nosso diretor Majoli. E a gente tem a nossa auxiliar de produção, né, a Vitória. A Vitória não pôde estar com a gente hoje, mas sempre está com a gente, mesmo de longe, nos auxiliando em tudo que ela pode. A gente também tem o nosso design de mídias, o Guto Abreu. A gente pede que vocês também acompanhem o Papo Feminino nas nossas redes sociais, @Papo Feminino THE, a gente está no Instagram. A gente também está no Spotify, você que está aí no carro, quer escutar, não consegue assistir, acompanhar, vai escutando a gente aí do carro, de qualquer lugar que você esteja. Também estamos no Spotify, a gente está no TikTok, põe aí todas as redes sociais, você vai encontrar o Papo Feminino. E é isso, gente. Obrigada, Gisela. Obrigada. Foi ótimo, Obrigada, adorei. eu adorei. Quero vir mais vezes. Pode deixar, eu adoro quando as pessoas adoram. Melhor ainda. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada a vocês também.